Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda a palavra de Deus a ela chegar a mais pessoas. Se você já é inscrito, compartilha, curte, comenta também, que é muito importante você comentar. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre casamento. Estou com a mesma e vou continuar até Jesus voltar com a mesma mulher há 30 anos. Né? Então eu acho que eu posso dizer alguma coisa sobre casamento para você. Né? Acabei de tirar a aliança porque estava me machucando um pouco, mas toda aliança, ela, daqui a pouco eu vou botar no dedo de novo, toda aliança, ela deixa marcas, né? Olha só que legal. Toda aliança deixa marca. E a aliança que nós temos com o nosso cônjuge, é uma aliança que deixa marca para sempre, né? Porque nós não fizemos uma aliança apenas com uma pessoa, nós fizemos uma aliança com Deus também, para honrar a nossa palavra, honrar o nosso amor, honrar nosso carinho para o outro. Eu vou falar um pouco aqui sobre aliança. Eu vou falar aqui que o que mantém o relacionamento não é só sentimento, é aliança, né? Eu vou falar um pouquinho do amor de Deus, que um casamento é para a gente manifestar esse amor de Deus, esse amor incondicional. Tem um livro que eu acho fantástico. Eu gosto do C.S. Lewis, um dos autores. Gosto de Asimov também, ficção científica. Gosto de alguns autores, mas C.S. Lewis é um cara que me impressiona. E esse livro aqui, ó, chamado ó, Os Quatro Amores, chamado Os Quatro Amores C.S. Lewis, é um livro de uma leitura tão boa para ler. É um livro de 180 e poucas páginas. Ele é curtinho, parece ser grosso aqui. Vou deixar o link para se você quiser comprar esse livro, baratinho também. É uma leitura que vai ampliar um pouco a sua percepção do que é o amor e o amor de Deus. Esse livro aqui vai te ajudar. É importante a gente estar lendo a Bíblia. A Bíblia tem que ser o primeiro livro que a gente lê no ano, né? Se a gente lê 4 capítulos da Bíblia só por dia, a gente termina a Bíblia em um ano, né? Mas esse livrozinho aqui, para você que gosta de uma boa leitura, para você que quer expandir um pouco a sua percepção sobre o que é o amor, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aqui. Vou deixar, se eu lembrar, se eu não lembrar, comenta aí. Eu vou deixar o link da onde esse livrinho aqui tá barato para você adquirir, tá bom? Mas sem mais demora, vamos falar um pouco mais sobre casamento, né? Eu tenho falado em alguns vídeos, até montei uma playlist, porque eu tenho aconselhado muitos casais, eu tenho ajudado através da palavra de Deus, através também do testemunho da vida, né? Eu sou casado há alguns anos, como eu disse aí, 30 anos. Então eu tenho alguma coisa para poder te ajudar a dividir com você. E eu queria dividir um pouquinho da palavra de Deus e um pouco da percepção do que é casamento para mim. Então, sem demora, vamos lá? Acompanhe comigo aí. Casamento é um ato de aliança. O que é o casamento? É um ato de aliança. A principal coisa é essa. Você está casando para sexo, você está casando para não ficar sozinho, você está casando por qualquer outro fator sem ser uma aliança, você está casando pelos motivos errados. Entendeu? Você está fazendo uma aliança com a pessoa que você ama. Eu vou ler, vai estar na tela aqui, mas eu vou ler aqui. Vamos, se você puder ler Efésios 5, 21 ao 33, para que a gente possa dar continuidade. Eu vou ler aqui na minha versão ARA. Se você puder ler com a sua Bíblia, seria importante. Mas se você não puder, tá na tela aí o texto para você acompanhar, para saber que é de lá que a gente tira as verdades que a gente tem falado aqui, é da palavra de Deus. Então diz assim o texto, vamos até o versículo 33 de Efésios capítulo 5. Vamos ler o versículo 21 até o 33. Sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor Jesus. Isso aqui para algumas mulheres, principalmente feministas, meu Deus, você submissa. Porque a palavra submissão, ela tem ela parece ser alguma coisa pejorativa. E não é. É estar do lado da missão com o marido.
Submissão é estar junto na missão. Tô junto na missão, né? Deus não tirou Eva da sola do sapato de Adão. Se existe uma pessoa que valorizou o nome das mulheres, deu valor às mulheres, foi Jesus Cristo. Então, assim, essa palavra aqui não é para trazer desmerecimento à mulher, não, né? Então, continuando assim, seja submissa, esteja junto com a missão como você está no Senhor. Então, o texto já faz algumas comparações que a gente vai entender lá na frente. Faz comparações para a gente entender como é a aliança que a gente está fazendo. A gente está fazendo aliança com quem, né? Só com a pessoa que você está se aliançando? Não, é com o Senhor. Então, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo, de novo, amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha de novo a comparação. Porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de, de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Glória a Deus pelo texto da Bíblia. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudozinho, ó. Casamento como um modelo de aliança. Você viu aí no texto que nós lemos de Efésios 5, do 21 ao 33, que toda hora está fazendo comparação da igreja e Cristo, né? Da igreja e Cristo, né? Efésios 5 apresenta o casamento como modelo de aliança, não apenas um arranjo social. É uma aliança. O verso 31 diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Esse é o mesmo texto de Gênesis 2:24, onde Deus instituiu o casamento como uma união indissolúvel, um só corpo. Isso é linguagem de aliança. Unir-se implica mais do que conveniência. É compromisso de vida, fidelidade, permanência e propósito comum, né? É isso que é o casamento. Casamento é uma aliança. Me aliancei com essa pessoa, estamos juntos até Jesus voltar. As dores delas são as minhas dores, as dificuldades delas são as minhas dificuldades, o problema dela é o meu problema. A família, ainda que Deus tenha dito, deixará pai e mãe, está dizendo que vai constituir uma família. A família da onde você veio é mais importante do que a família da onde você saiu. Isso não quer dizer que você tenha que negar os seus pais, os seus parentes, não. A prioridade agora é cuidar da sua casa. Porém, as dores do seu marido são suas, as dores da sua esposa são suas, as dores do seu cônjuge são seus. Então, assim, é mais do que uma conveniência, é uma aliança. Ó, tô junto, nós vamos crescer junto, nós vamos prosperar junto, nós vamos resolver esse problema junto. Tô contigo e não abro. É isso aí, é uma aliança, é um comprometimento. Vamos continuar? Casamento como figura da aliança de Cristo com a igreja. Nós vimos referências agora. Desculpa, isso não é editado, essa tosse vai ficar por aí mesmo. Que é tudo ao vivo e a cores, né? Você viu aí em Efésios 5, do 21 ao 33, que hora e outra Jesus está comparando, ó, sujeitai-me como é o Senhor, ó, amai como a igreja. Porque o casamento é um reflexo de Cristo com a igreja. O apóstolo Paulo usa o casamento humano como figura de aliança entre Cristo e a igreja, está no versículo 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Cristo se entregou, santificou, purificou e se comprometeu com a igreja. Esse é seu
compromisso para com seu marido. Esse é o seu compromisso para a sua esposa. Entregar, santificar, purificar, se comprometer. Esta é a linguagem da aliança eterna. A aliança de Cristo com a igreja é baseado em amor sacrificial, fidelidade e propósito. Os mesmos pilares que devem reger o casamento. Esses são os pilares que devem reger o casamento. Deixa eu me tirar aqui. É o casamento como sacrifício. Casar, deixa eu contar um negócio para você. Se você não se negar, meu irmão, minha irmã, se você não se negar, você nunca terá relacionamento com qualquer tipo de pessoa ou situação. Você tem que se negar. Todo relacionamento é sacrifício. Na sua casa, você como marido e como esposa, você tem que sacrificar, tem que se negar às vezes. Olha só, versículo 25. O marido é chamado a se entregar como Cristo fez. Amor que morre pelo outro. O marido, ele tem que morrer pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. É isso aí, meu irmão. Casamento, e se tu pensou que era outra coisa, não é não. É isso aí. Fidelidade e cuidado, né? Fidelidade e cuidado, cuidar do seu cônjuge, ser fiel a ele. Amar como a si mesmo, nutrir, sustentar. Está no versículo 28 e 29 que nós lemos. Isso revela compromisso contínuo. Honra e reverência, está no versículo 33. A esposa é chamada a respeitar o marido, né? O, a mulher quer ser amada, o marido quer ser respeitado. Essa é a base do que o marido quer e do que a esposa quer. É. Eu já falei em alguns vídeos. Se você falar que ama o marido, eu vou achar legal, mas se você mostrar respeito com ele, vai lá na lua. O homem tem percepções diferentes que a mulher. A mulher quer ser amada, o homem quer ser respeitado. Esse aí é o básico. Vamos continuar aqui, senão eu estou viajando na maionese. Vamos lá. Honra e reverência. A esposa é chamada a respeitar e o marido a amar. É reciprocidade que é central em uma aliança. Sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Uma aliança é firmada diante de Deus com base no temor, não apenas em sentimentos, né? Eu tenho uma responsabilidade. Eu fiz um voto diante de Deus, né? Você pode ter feito seu casamento aonde for. O único Senhor dos anéis é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Então, você fez uma aliança, seja no civil, seja de boca a boca, seja diante de um padre, seja diante de pessoas, seja diante de um pastor, você ali estava se aliançando com Jesus Cristo. Você tem comprometimento com ele. Você tem comprometimento com ele, tá? Sobre casamento e aliança, vamos estender um pouquinho mais. Não vai ser tão longo esse vídeo, mas vamos estender um pouco mais esse ponto aí. Acompanha comigo. Primeiro ponto, não é o amor que mantém o casamento, é a aliança. Meu irmão, se você fosse fazer qualquer coisa na sua vida só por causa de sentimento, você não vai fazer nada. Porque sentimento vai e vem, sentimento muda, sentimento se transforma. A paixão vira um negócio muito mais poderoso chamado amor. Vira, pastor, seu coração não bate da mesma forma quanto batia quando você conhecia a sua esposa? Não, não da mesma forma. Agora é muito mais poderoso, é muito mais firme. É um negócio chamado amor. Que nem eu citei o livro aí que vai estar no link. Você lendo esse livro vai abrir um pouco a sua cabeça. É uma coisa muito mais madura, um comprometimento muito maior, uma coisa que vai além dos sentimentos. Eu não preciso sentir para continuar meu casamento. Eu preciso é ter um compromisso de aliança que eu fiz, é manter meu pé firme no compromisso que mas você não vai ficar feliz. Quem falou que tem que ficar feliz? A minha felicidade não está numa pessoa, minha felicidade não está numa pessoa aqui na terra, minha felicidade está numa pessoa que mora no céu e mora dentro de mim, Jesus Cristo, né? Eu só vou ser feliz se eu sentir meu coração batendo, meu querido. Não tem nada a ver.
Tem nada a ver. Aliança não tem a ver com sentimentos, com circunstâncias. É algo interno, é um compromisso que eu fiz e ponto final. Então, repetindo, não é amor que mantém o casamento, é aliança. Você pensa que Deus está sempre morrendo de amor por nós? Quando ele vê as nossas atitudes, fala sério aí. Deus vendo as suas atitudes. Deus está sempre feliz. Deus está sempre. Deus olhando para a humanidade. Vamos botar para a humanidade. Se você é uma pessoa que se acha muito boa. Vamos olhar para a humanidade. A humanidade. Deus olhando aí para a humanidade. Tu acha que Deus está morrendo de amor por nós? Mas o que realmente sustenta o relacionamento dele conosco é a aliança que ele fez consigo mesmo para nos salvar. Deus não é movido por sentimentos ou méritos, mas pela fidelidade à sua própria promessa. Ele é um Deus de aliança. E se ele é, eu e você precisamos ser. E permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. 2 Timóteo 2,13. Se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Né? Êxodo 32,13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel e do juramento que fizeste por ti mesmo. Hebreus 6:17-18. Por isso, quanto Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, não muda, sem interpôs com juramento. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. Não é só uma musiquinha, não. Deus de aliança, Deus de... Não é só uma música, não. Tá? Ele botou por escrito. Então, não há investimento seguro no amor. Amar é estar vulnerável. O amor não é algo que se fabrica, é algo que acontece depois que escolhe sustentar. Escolhi sustentar. Eros, que é a pessoa amada, não o sentimento de estar apaixonado. O perigo não está no amor ser muito forte, mas em ele não ser forte o bastante para sustentar a dor, suportar a dor e o sacrifício. Deus não se apaixonou por nós, ele nos amou, algo mais aliançado, algo mais comprometido. Pois paixão precisa de sentimento, amor precisa de aliança. Guarda isso no seu coração. Amor só precisa de aliança. Amor precisa de aliança. Guarda isso no seu coração. Se nesse vídeo só isso você já guardar, você vai ser uma pessoa de aliança, de compromisso, parecido com o Senhor Jesus. Casamento é carregar a cruz, um caminho de morte para o ego e vida para o amor. Você vai casar, você está casado com uma pessoa totalmente diferente de você. Cultura diferente, família diferente, pensamentos diferentes. Você tem que se negar, hora e outra tu tem que perder. Nem sempre perder, mas hora e outra que você tem que perder. Você sabe que o mais forte sempre cede, né? Olha para Deus. Deus cedeu. Nós merecíamos um inferno e ele cedeu enviando seu filho Jesus para que nós tivéssemos acesso aos céus. Amém? Então, a aliança. Segunda coisa, casamento é morrer para si mesmo. O desafio, meu irmão. O desafio. Quando você está sozinho, só a sua palavra já basta. Você decidiu, está decidido. E agora? E agora que tem dois para decidir? É só a sua palavra que vai prevalecer? É sempre você que vai vencer? Não é assim, não. Não funciona dessa forma. Casamento é perder para ganhar. É que nem a Bíblia, né? A Bíblia é dano que se recebe. Casamento é renúncia. Ele é renúncia, é sacrifício. Casamento é morrer para si mesmo, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. É isso aí. Casamento é carregar uma cruzinha também. Tem as suas dificuldades, como qualquer coisa. No trabalho, em qualquer lugar. Tem algo que você precisa carregar como cruz. Casamento também. Se casamento você acha que vai ser sempre tudo igual a Disney, maravilhoso,
esses filmes lindos, maravilhosos. Não é assim, a realidade é essa aí. Você tem que sacrificar. O casamento exige a renúncia do ego, do orgulho, das vontades pessoal em favor do outro. Peraí, eu vou ceder porque não posso só ganhar. Eu tenho que ajudar o meu marido de alguma forma. Eu tenho que ajudar a minha esposa de alguma forma. Eu tenho que descer para entender. Se eu não consigo entender, eu tenho que descer. Se eu não consigo entender, eu tenho que subir. É morrer para si todos os dias para que o amor verdadeiro, que é paciente, que é bondoso, que é sacrificial. 1 Coríntios 13 está lá um resumo bom do amor. Tem espaço para viver. Tem espaço. Se não tiver sacrifício, não tem espaço para o seu casamento sobreviver. Se você não ajudar o seu cônjuge também a carregar a sua cruz, vai ficar difícil o casamento. Vocês estão andando os dois juntos para que os dois possam carregar o problema, resolver o problema, solucionar o problema junto. Sacrificar cada um pouco para que ambos sejam beneficiados. Terceira coisa, casamento é carregar a cruz diariamente. Todo dia. Não se trata de um sofrimento passivo. Ah, vou ficar só sofrendo. Não. Mas de uma escolha ativa de amar. Perdoar. Ceder. Servir. Isso é carregar a cruz. Ó, vou repetir. Perdoar. Ceder. Isso é olhar para Jesus, que amou, que perdoou, que cedeu, que serviu. Isso é olhar para Jesus. Isso é carregar a cruz. Qual é a cruz que a gente tem que carregar? Amar, perdoar, ceder e servir. Mesmo quando o outro não merece. Assim como Cristo carregou a cruz por amor a nós, também carregamos a cruz do compromisso, da fidelidade e da entrega. Fazemos por causa de Jesus. Tem hora que você não faz porque seu cônjuge merece. Tem hora que você quer se vingar. Tem hora eu estava numa reunião falando, um grupo de oração falando ontem. Se você acha que vai mudar seu marido, você não vai mudar nunca. Aí que vai irritar, ele vai fazer de propósito. Se tu acha que vai mudar sua esposa falando, aí que ela vai fazer de propósito. Quem muda é o engenheiro. É só orar, pedir a Jesus, que é o engenheiro, mudar um parafuso, apertar uma porca para que o marido mude e a esposa mude. Tá bom? E casamento é aprender a lidar com o defeito do outro. É isso aí. E carregar essa cruz aí. Quarta coisa, né? São só 7. Casamento é uma escola de santificação. Olha que legal. Olha que barato. Tu casado para me santificar, a mim se aproximar perto de Deus, para mim me purificar. Casamento é isso também. 1 Coríntios 7, estou lembrando aqui, Paulo vai dizer que o caso da 1 Coríntios 7 vai dizer que por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem a sua própria homem. Então a cura da prostituição é o casamento. Mas olha só em Efésios 5, 25, 26. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para santificar. A união conjugal é um processo de aperfeiçoamento mútuo, onde eu aprendo a me tornar uma pessoa melhor, onde eu tenho que aprender a me acalmar, onde eu tenho que aprender a me ceder. Eu estou me santificando. Onde eu tenho que aprender a tomar cuidado dos meus pensamentos, dos meus desejos. Um ajuda o outro a se parecer mais com Cristo. É um ajudando o outro a santificar para se parecer mais com Cristo Jesus. É uma jornada de crescimento, lapidação e transformação. Você está junto com o seu cônjuge para que você ajude ele a se santificar, porque a palavra santificação é separar, né? A ser uma pessoa melhor, a se tornar um homem melhor. Você que está com a sua esposa para ajudar ela a se tornar uma mulher melhor, a santificar ela de uma maneira melhor. Amém? Então, esse também é o propósito da aliança, do casamento. Quinta coisa, casamento é morrer para vencer. Né? Se o grão de trigo, né, citei agora há pouco, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não tem fruto. Na lógica do reino, quem perde ganha. Quem morre vive. O casal que entende isso floresce. Quem entra no casamento para ser servido se frustra. Quem entra para servir encontra plenitude. Essa é a verdade.
Se o cônjuge entende que está ali para ajudar a sua esposa, e a esposa entende que está ali para ajudar o seu marido, rapaz, é um relacionamento totalmente abençoado, né? Eu vim para eu vim para ajudar. Eu estou aqui para ajudar a minha esposa. E quando eu fizer isso, eu vou receber. Eu estou aqui para ajudar o meu marido. Eu estou aqui para levar o meu marido. Eu estou aqui para fortalecer o meu marido. Eu estou aqui para dar palavras de força para o meu marido. Eu estou aqui para ajudar a minha esposa no que ela vier. Estou aqui para ouvir, para saciar todas as necessidades da minha esposa. É isso aí. É isso aí que é o casamento na aliança. Sexto, casamento é uma aliança, não um contrato. Não é um contrato. Contrato tem cláusulas, até de término. Alianças envolvem sangue, entrega, compromisso eterno. É por isso que Jesus é o modelo do noivo fiel. O casamento é reflexo da aliança que Cristo com a igreja. Apocalipse 19:7 a gente vai ler daqui a pouco. Ao carregar a cruz, você encontra a felicidade em Cristo. Onde está a minha felicidade? Em Cristo Jesus. Você estando feliz, você faz uma pessoa feliz automaticamente. Se você encontrou Jesus, se Jesus é a sua felicidade, você não precisa buscar em ninguém mais, não. Não precisa mais nada, não. Está suprido, está suprida. Aí você que vai fazer a pessoa feliz, né? Esse é o propósito que a gente vai ver daqui a pouco no ponto 7. Ao carregar a cruz, você encontra a felicidade em Cristo. Isso não significa viver com alguém tóxico que deseja o mal, mas sim suportar com amor e compromisso aquilo que é parte da jornada da santificação. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aguentar agressão, não estou aqui dizendo que você tem que aguentar isso, não. Te agrediu, vai na delegacia, dá entrada no processo, separa. Tô falando sobre isso não, agressão. Tô falando que você tem que aguentar agressão, apanhar, relacionamento. Tô falando nada disso. Tô falando daquilo que faz parte da humanidade, daquilo que é normal, né? Um dia a esposa tá grossa, mas ela não é sempre grossa. Aquele dia ela não tá bem. Tá com aquele demônio, né? Tá possuída a mulher. TPM. É uma entidade, né? Chamada TP. Tá possuída a mulher. Não tô falando disso. Não tô falando que o seu marido chegou um dia irritado e foi grosso. Eu não tô falando disso. Eu tô falando disso, né? Não tô falando de agressão. Se agrediu, sai fora. É simples e fácil. Nós não somos coniventes com abuso sobre mulher, não, tá? Ao carregar a cruz, você encontra a felicidade em Cristo. Isso não significa viver com alguém tóxico que deseja o mal, mas sim suportar com amor e compromisso aquilo que é parte da jornada de santificação. Sétimo e último, né? Você não casou para ser feliz. Eu até dei um spoilerzinho disso antes. Você não casou para ser feliz. Se você já é feliz em Cristo Jesus, você vai fazer o outro feliz. Casamento não tem nada a ver com você, mas com o outro. Jesus veio para Jesus veio para ser feliz? Não, ele veio como sacrifício por amor à noiva. Ser feliz é para os hedonistas que querem sempre sentir prazer, sempre alegria, não para o cristão. Para nós, a cruz. Claro que tem momento de alegria, claro, mas a gente não busca só alegria, só felicidade, porque a gente sabe que biblicamente isso é impossível. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo que eu venci o mundo. Claro que vamos ter momentos felizes, alegres, mas a Bíblia não nos engana, não nos imuniza. Essa é a palavra que eu queria achar. Dos problemas, vai ter. Mas se você tem Cristo, até no meio do problema você consegue rir. Até no meio do problema você consegue ser feliz. Então, ó, para nós a cruz, e com cruz encontramos a nossa felicidade na pessoa de Jesus. O casamento me ensinou a não ser o centro do meu próprio universo, disse C.S. Lewis. E concluindo, meu irmão, deixa eu tirar aqui, peraí, para não atrapalhar, não vai atrapalhar o texto. O casamento é mais do que um contrato entre duas pessoas. É uma aliança sagrada diante de Deus. Ele foi instituído por Deus como reflexo do amor de Cristo e a igreja, baseada em entrega, sacrifício, fidelidade e propósito eterno. Não é o amor romântico que sustenta o casamento, mas a aliança comprometida com Deus e com o outro. É isso que firma. Casar é escolher diariamente negar a si mesmo, carregar a cruz e viver para o outro.
como Cristo fez e faz por nós. O casamento nos molda, santifica, transforma e nos ensina que a verdadeira felicidade está em servir e amar e permanecer. Ele é uma escola de maturidade espiritual, o casamento, onde aprendemos a amar não por merecimento, mas por convicção e aliança. Por fim, a aliança do casamento aponta para a eternidade, para o dia em que Cristo virá buscar a sua noiva, a igreja. Que o nosso casamento seja esse reflexo, esse testemunho visível da fidelidade invisível de Deus. Apocalipse 19:7, regozijemo-nos, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque chegou a ocasião do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Diga aleluia, ele vai vir buscar a gente, o nosso noivo, que nós sejamos o reflexo visível daquilo que é invisível entre Jesus e a igreja. Que sejamos assim com o nosso casamento, que nos tornemos pessoas melhores no nosso casamento e que saibamos que é a aliança que mantém o casamento. Amém? Então vamos pedir a Deus que abençoe o nosso casamento, que nos ajude nessa etapa. Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça se o pode. Pai, em nome de Jesus Cristo, declara a bênção sobre cada um que está ouvindo, Pai, essa mensagem. Pai, que os casamentos, Pai, se tornem mais aliançados, que essa mensagem, Pai, alcance o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, fortalecendo a aliança dele, Jesus. Que essa mulher se torne a igreja para seu marido. E que se esse marido se torne Cristo para essa mulher. Porque é muito fácil uma mulher se sujeitar a Cristo. E é muito fácil a mulher também respeitar a Cristo. E essa mulher se torne a igreja para que Jesus Cristo, o marido, possa amá-la, Pai. Eu lhe peço, Pai, abençoa, Pai, cada casamento conectado aqui agora. Abençoa, nos dá força, nos dá graça, Pai, para mantermos a nossa aliança até o fim, com amor, fidelidade, com serviço. E peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por mais um vídeo. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, esse mês. Que seja um ano sobrenatural nos seus relacionamentos. Shalom, Deus te abençoe e até a próxima.